A entidade pressionava por dentro do meu peito como se quisesse rasgar minha voz de dentro para fora. Adalberto segurava meus ombros com força, os olhos arregalados, a respiração curta. Eu só conseguia ouvir a frase começando a se formar com perfeição monstruosa. Eu sou. O resto vinha devagar, como se cada sílaba fosse empurrada por mãos invisíveis. Ela só precisava completar. Se completasse, eu deixaria de existir com consciência única. Viraria apenas ruído carregado por um aparelho, por alguma gravação perdida. Um eu dissolvido. Adalberto mexeu freneticamente no colar acústico, tentando estabilizar a frequência. Ícaro, escute minha voz. Eu estou tentando. Mas minha boca começou a se mover sozinha. Não era mais um sorriso. Era um ensaio de fala. A entidade testava minhas cordas vocais como se afinasse um instrumento. Eu sou. A segunda parte travou, graças ao colar, mas a pressão aumentou. Senti sangue escorrer pelo meu nariz. Ícaro! Adalberto gritou desesperado. Ela está sumindo a sua onda mental. Resiste! Minha visão ficou turva. Meus dedos começaram a deformar meu próprio rosto, como se a entidade tentasse sentir a forma humana. Eu não estava vencendo. Eu estava perdendo devagar. De repente, o colar fez um estalo e desligou completamente. O silêncio que seguiu não foi silêncio. Foi um espaço vazio sendo ocupado ao mesmo tempo. A entidade falou com perfeição absoluta. Eu sou você. O mundo ao meu redor se distorceu como se tivesse sido puxado para dentro de um funil. Um flash branco, um impacto, e então tudo parou. Quando recobrei a consciência, eu estava no chão. Senti frio e ausência. Adalberto estava ajoelhado ao meu lado, os olhos cheios de lágrimas e exaustão. Ícaro, Ícaro, me escute, por favor. Eu ainda sou eu? Perguntei. Ele me olhou como quem observava uma ferida aberta. Eu não sei, mas eu sabia. Porque minha voz, quando saiu, estava duplicada. Um milissegundo de defasagem, imperceptível para alguém comum, mas para mim, parecia ter duas mentes falando juntas. A minha e a dela, dentro do mesmo corpo. Ela completou? Perguntei. Adalberto engoliu seco. Não como deveria. Ele respirou fundo. Ela tentou dizer, eu sou você, mas você resistiu. Você não deixou ela tomar a frase inteira. Parte ficou presa. Eu toquei minha garganta. A vibração era diferente, como se meu corpo estivesse dividido em duas frequências, coexistindo. Então, o que isso significa? Adalberto hesitou. Ele nunca hesitava. Significa que vocês dois estão incompletos. Incompletos? Nem ela conseguiu virar você, nem você conseguiu expulsá-la. Meu peito começou a apertar. E agora? Ele fechou os olhos por um instante. Agora vocês dividem o mesmo espaço. Por quanto tempo? Ícaro, isso não tem volta. A frase cortou minha respiração. Eu não tinha vencido. Eu não tinha perdido. Eu tinha sido dividido. Adalberto se levantou e foi até uma caixa metálica, tirado de dentro um gravador analógico. Tem uma coisa que você precisa decidir. O quê? Ela quer existir, e você quer continuar sendo você. Ele colocou o gravador em minhas mãos. Um de vocês precisa sair. Eu entendi imediatamente o que ele sugeria. Se eu deixasse a entidade falar no gravador, ela sairia do meu corpo, mas eu perderia uma parte da minha mente com ela para sempre. Se eu não deixasse, ela ficaria dentro de mim para sempre. E se eu não gravar nada? Então ela vai se fortalecer. Mais cedo ou mais tarde, uma das vozes vence. Qual? A que tiver mais vontade de existir. Eu ri. Um riso trêmido. Metade meu, metade não. Eu levantei o gravador até a boca. Minhas mãos tremiam. Adalberto sussurrou. Se escolher a gravação,
não olhe para trás. Nunca reproduza o áudio. Nunca tente escutar o que ficou lá dentro. E se eu não gravar? Então o que está dentro de você vai continuar falando. Ele tocou meu ombro com a mão leve humana. Para sempre. O tempo parou. Eu apertei o botão vermelho do gravador. Levei-o até a boca, abri os lábios e falei. Com duas vozes ao mesmo tempo. Eu sou. O resto ficou preso. Metade saiu como som, metade ficou dentro de mim. O gravador caiu no chão, a luz dele apagou. E dentro do galpão o ar pareceu prender a respiração. Adalberto correu para pegar o aparelho, mas eu impedi com a mão. Não encosta. Ícaro, o que você fez? Eu dividi. Ele me encarou com terror real, legítimo humano. E então percebeu. Eu falava com apenas uma voz. A outra tinha ido para o gravador. Mas quando tentou aproximar a mão do aparelho, ele se mexeu sozinho. Girou, raspou o chão, como se ainda houvesse alguma coisa lá dentro. Algo que tentava sair. Eu recuei. Adalberto, eu sei. O gravador, sim, ele está ativo. Adalberto respirou fundo. Ícaro, você não expulsou a entidade inteira. Quanto dela ficou lá? O suficiente para querer voltar. O gravador deu um segundo movimento, uma vibração fraca. E então, a minha voz, ou a voz deformada dela, saiu de dentro da caixa metálica. Eu não terminei. Eu e Adalberto congelamos. A vibração aumentou, como se algo dentro do aparelho estivesse raspando, tentando formar uma forma. Eu dei um passo para trás. Adalberto, quebre isso. Ícaro, se eu quebrar, ela vaza. E se não quebrar? Ele olhou para mim, para o gravador, para a porta e respondeu com a única verdade possível. Então ela espera, porque alguém ansioso o bastante para apertar o play. Ficamos em silêncio. 2 sobreviventes, uma entidade dividida e um gravador no chão vibrando com vontade própria. Eu saí do galpão, sem olhar para trás. Mas enquanto a porta se fechava, ouvi uma frase final, sussurrada com perfeição cirúrgica idêntica à minha voz. Eu sou você, incompleto. E percebi, o verdadeiro terror não era o que estava dentro do gravador, era o que ainda estava dentro de mim.